Olá, eu sou Letícia Leite. E eu sou Cristian Ariú. Nessa semana a gente segue falando de Covid e povos da floresta. A situação nas terras indígenas no Xingu piorou muito. No último domingo, 14 de junho, foi confirmada a primeira morte por Covid no território indígena do Xingu. Um bebê calapalo que estava com suspeita da doença havia sido transferido para Cuiabá, capital do Mato Grosso. Ele morreu no hospital e o resultado do exame apontou positivo para o novo coronavírus. Há casos de contaminação na terra indígena Arara da Volta Grande, Paquissamba, Juruna do quilômetro 17, Trincheira Bacajá, Caiapó, Curuaia, Cachoeira Seca e território indígena do Xingu. O número de mortes nas terras indígenas no Xingu chegou a 9. Os caciques do povo Iualapiti, Cuicuro e Camaiurá anunciaram que vão adiar as manifestações culturais. Neste ano não haverá Quarupi, ritual de homenagem aos mortos de alguns povos do Xingu. Em comunicado, a ATITS afirma que, abre aspas, não há exemplo maior de medida de segurança e enfrentamento do Covid-19 do que essa demonstrada pelos caciques. Fecha aspas. Nessa última semana também tivemos a triste notícia da morte do cacique José Carlos Arara, importante liderança da Volta Grande do Xingu. Ao lado de muitos outros, ele lutou bravamente por um Xingu vivo e contra a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. O Copiô lamenta a morte de José Carlos Arara. José Carlos é mais uma vítima da pandemia e a gente vai fazer uma pequena homenagem para ele no final do Copiô de hoje. Alerta também com relação aos povos isolados, indígenas que vivem na região com maior número de grupo de isolados e de recente contato do mundo, o Vale do Javari, no Amazonas. Fizeram um pedido de socorro às autoridades depois que foram confirmados pelo menos 4 casos entre profissionais de saúde e 7 entre indígenas. Lideranças do Vale do Javari denunciam que faltam testes para a Covid-19 em todas as aldeias. Faltam também meios de remoção rápida dos doentes e uma quarentena mais rígida entre os profissionais da saúde. Eles pedem ainda a instalação urgente de barreira sanitária nas principais entradas da terra indígena. Até o dia 12 de junho, quando a gente gravou o Copiô, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil registrava 269 mortes entre 98 povos. Copiô parente. Os destaques de Brasília na vida dos índios e dos povos da floresta. Informação do ISA, Instituto Socioambiental. E diante desse cenário, na última quinta-feira, o governo realizou uma coletiva de imprensa para dizer o que tem feito pela saúde indígena desde o início da pandemia. O secretário de Saúde Indígena, Robson da Silva, abriu sua fala dizendo isso aqui. E a gente veio aqui falar um pouco de verdade, porque nem sempre a verdade prevalece. E hoje a gente veio aqui falar um pouquinho de verdade, falar um pouquinho do que é realmente a saúde indígena e aonde a gente se encontra. A gente sabe muito bem a nossa responsabilidade e que nós estamos numa posição que nós não podemos mentir. Foram criadas equipes de resposta rápida. O que são equipes de resposta rápida? Um reforço de profissionais. Cada distrito pode contratar até 2 equipes formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Diga-se de passagem, hoje eu não tenho no Ministério problema de falta de recursos. As falas dos representantes do governo causaram indignação no movimento indígena. A COIAB, organização que representa os povos indígenas da Amazônia, divulgou uma nota de repúdio no dia seguinte. A nota diz, abre aspas, o que vimos foi do início ao fim
uma campanha de propaganda da atual administração, nas palavras dos representantes do Ministério da Mulher e Direitos Humanos, da FUNAI, da CESAI e da CONAB. Muitas palavras vazias e números decorados jogados à imprensa na expectativa de dizer a todos, no Brasil e no exterior, que a FUNAI e a CESAI estão engajadas pelas vidas indígenas e que estão destinando milhões de reais em recursos para os nossos territórios. Escrevemos aqui para dizer que isso é uma mentira. Fecha aspas. Nosso produtor, Gilmar Terena, foi conversar com o Ministério Público Federal sobre algumas falas ditas pelo governo. O Gilmar conversou com o procurador Gustavo Krener. Olá a todos, uma saudação especial para todos os indígenas do Brasil. Meu nome é Gustavo Alcântara, eu sou procurador da República em Santarém. É um prazer falar com vocês aqui do Copiô Parente. Obrigado, procurador. Minha primeira pergunta é sobre o atendimento da CESAI fora das terras indígenas. O secretário de Saúde indígena afirmou na coletiva a seguinte frase: nós estamos dentro da terra indígena. E eu vou antecipar aqui uma questão que é o quê? Por que a CESAI não atende quem está fora das terras indígenas? 1, é uma questão legal. 2, a possibilidade da autodeclaração. É muito difícil para a gente conseguir detectar, porque, uma pausa antes, uma pessoa nasce e morre indígena. É um direito que a pessoa adquire ao nascer. Mas é muito difícil por causa da autodeclaração. A OIT 169, em 2004, ela permite a autodeclaração. Eu te pergunto, procurador, isso é questão legal, como fala o secretário? Essa questão do atendimento da CESAI fora das terras indígenas é uma questão que o Ministério Público Federal acompanha já de algum tempo e os índios enfrentam também já de algum tempo. É uma dupla injustiça. O Estado não demarca e porque não demarcou, porque descumpriu o seu dever constitucional, ele também não garante o direito à saúde. É um completo absurdo. É como se o índio, por ele ter saído momentaneamente ou não do seu território, ele deixasse de ser índio. Enfim, isso de alguma maneira influenciasse na sua identidade. A interpretação que o Ministério Público Federal faz, a partir da Convenção 69, a partir da Constituição da República, em nenhum momento você tem qualquer tipo de restrição nesse sentido. Pelo contrário, o artigo 19A da Lei 8080 diz que as ações e serviços de saúde voltados para o atendimento das populações indígenas em todo o território nacional, coletiva ou individualmente, obedecerão ao disposto nessa lei. E depois ele traz uma série de regulamentos que em nenhum momento diz a CESAI não vai garantir o atendimento aos índios que se encontram em contexto urbano. E justamente por isso, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação judicial em Santarém e a ação foi acatada pela Justiça Federal. Desde então, já faz mais de 5 anos, a CESAI é obrigada a garantir o atendimento de todos os indígenas na região do Baixo Tapajós, inclusive indígenas fora de terras demarcadas, em territórios ainda não demarcados, e também em contexto urbano, sem qualquer tipo de discriminação. De acordo com a decisão judicial, o critério a ser estabelecido é o autorreconhecimento. Outra pergunta é sobre interiorização dos casos. O secretário de Saúde afirmou que os distritos já estão no interior porque as aldeias estão longe dos grandes centros. Também disse que dispõe de aeronaves e barcos para locomoção em caso de necessidade. Afirmou que estão fortalecendo as unidades de atendimento no interior e alas indígenas, testagem e barreiras sanitárias. Disse que vê com muita tranquilidade a interiorização dos casos. Os distritos já estão no interior, Os distritos já estão em áreas de interior, porque as aldeias estão no interior, ou seja, longe dos grandes centros. Também, como manifestei, nós dispomos aí de veículos aeromóveis, terrestres, barcos, para fazer essa remoção em caso de necessidade. Nós já estamos no interior, então eu vejo com tranquilidade. O MPF também vê com tranquilidade a interiorização dos casos? A cada dia que nós percebemos é que o impacto da doença nas aldeias é maior e o aumento tem sido vertiginoso dos casos de registro confirmado dessa doença. Então nós não estamos nem um pouco tranquilos com a situação que nós vemos hoje dessa doença e seus impactos nas terras indígenas. Logo após essa coletiva de imprensa do governo, onde o Ministério da Saúde repetiu mais de uma vez que não falta recurso, o Ministério Público Federal ajuizou
2 ações civis públicas em Belém e em Santarém, para obrigar a FUNAI e a CONAB a fornecerem cestas básicas e materiais de higiene para os povos indígenas no Pará, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. Vários jornalistas também questionaram a FUNAI nessa coletiva sobre a denúncia que o povo Yanomami tem feito nas últimas semanas. Nesse momento, mais de 20 mil garimpeiros são o principal vetor da Covid-19 no território. Segundo um estudo do ISA, feito em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, se nada foi feito, 40% dos Yanomami que vivem cercados pelo garimpo ilegal podem ser contaminados. O presidente da FUNAI afirmou na coletiva que tomou providências para que os casos não se alastrassem dentro da terra indígena. Ele disse que realizou ações preventivas de isolamento social, impedindo tanto a entrada como a saída em áreas para que os casos não se alastrassem. Ele citou a Operação Acolhida, que recebeu recursos do governo federal. Copio conversou com o advogado Luiz Henrique Pecorá, que está em Boa Vista e assessora o povo Yanomami para checar essa informação. Na terra indígena Yanomami, por exemplo, não dá para dizer que houve um impedimento total da entrada de pessoas na terra indígena. Por exemplo, os garimpeiros continuam subindo sem que tenha um efetivo bloqueio por parte das forças do governo. Tivemos alguns casos de equipe de saúde que teve que ser removida de área porque tinha a Covid confirmada. Em relação à Operação Acolhida, ela não está funcionando ainda, né? Teve um aporte de recursos, existe uma promessa de que indivíduos indígenas vão ser atendidos pela Operação Acolhida, mas ainda não há transparência de como será esse atendimento, não há uma clareza ainda sobre se está confirmado essa informação e como se dará esse atendimento, né? Então, na área de proteção e cuidados, onde fica a Operação Acolhida, ela ainda não está funcionando na prática. O presidente da FUNAI, Marcelo Xavier, também afirmou isso aqui, ó. Esse garimpo está lá desde a década de 80, né? E lembrando que a FUNAI tem monitorado a situação, tanto a FUNAI quanto o Conselho da Amazônia, né? E nós já implementamos, só em Roraima, no entorno do garimpo, 28 barreiras sanitárias, tá? Além disso, importante destacar, como eu já disse, que a FUNAI já participou de 136 ações de fiscalização em 63 terras indígenas e já investiu nestas ações, desde o início da pandemia, aproximadamente R$815 mil. Ele completou dizendo que as ações resultaram num sufocamento dos garimpos e que muitos desses invasores saíram da terra indígena. Nós também perguntamos ao Luiz se essas afirmações eram verdadeiras. Nós não tivemos qualquer informação em relação à implementação de barreiras sanitárias desse tipo ou de qualquer medida efetiva para impedir que os garimpeiros continuem subindo os rios em direção à terra Yanomami. Pelo contrário, né, poucas informações que a gente tem diária mostram que continua havendo muitos barcos, muitas aeronaves que invadem a terra Yanomami em busca do garimpo. Os dados também mostram que não houve um arrefecimento da intensidade do garimpo na terra Yanomami, né? O monitoramento via satélite tem mostrado que continua havendo um incremento de área degradada nas áreas mais impactadas pelo garimpo na terra Yanomami, né? Além de repudiar as falas do secretário da CESAI nessa coletiva, o movimento indígena e a deputada Joênia Wapichana também criticaram falas do Robson Silva sobre um projeto de lei 1142. A PL define planos emergenciais de atendimento aos povos indígenas e quilombolas diante da pandemia. A deputada chamou de fake news as falas do secretário, afirmando que o projeto pretende acabar com a CESAI e garantir o atendimento da CESAI a todos os indígenas do Brasil.
A deputada afirma que o projeto de lei é positivo, é um instrumento necessário para exigir um plano emergencial para comunidades indígenas e tradicionais, reforçando recursos extras para que a CESAI possa realizar esses trabalhos. Uma tragédia está para acontecer com o avanço do novo coronavírus entre indígenas e entre populações tradicionais. As organizações indígenas e indigenistas travam nesse momento uma batalha por números e pelo direito de registrar os mortos indígenas. A gente termina o Copiô de hoje com um depoimento do nosso colega do ISA, Marcelo Salazar, sobre a morte de Zé Carlos Arara. Apesar de todo o esforço das instituições governamentais e não governamentais, de alertas, de envio de cestas básicas, ferramentas, não foi possível conter a chegada do vírus para dentro das aldeias. Covid é uma realidade nas aldeias do Xingu. Entramos numa fase diferente da briga contra o Covid, que é lidar com o luto enquanto a gente luta, para manter os que estão vivos e fortes, para que algumas bibliotecas permaneçam nessas terras. Porque como várias dessas lideranças e pesquisadores falam, cada liderança que vai é uma biblioteca, que é enterrada junto. Porque é na memória dessas pessoas que estão o conhecimento. Mas manifestamos aqui o nosso profundo sentimento com a morte do Zé Carlos e estamos aqui para apoiar no que for possível nesse momento. E ficamos aqui para honrar a luta de lideranças como o Zé Carlos e botar para frente alguns dos seus sonhos. Vai lá, Zé Carlos. Agora você vai ajudar a gente de outro lugar. E a gente vai precisar de ajuda, hein? O Comitê Nacional de Vida e Memória Indígena e as organizações da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil estão em busca de áudios, vídeos e fotos que falem de seus mortos. Mande sua mensagem aqui para o Copiô que a gente encaminha para a PIB. Hoje é segunda-feira, 15 de junho. Eu sou Cristian Ariú e você acabou de ouvir o Copiô Parente, o primeiro podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil. Eu sou Letícia Leite, o Copiô tem produção de Gilmar Terena, a edição de áudio é também do Cristian Ariú, as artes para as redes sociais são do Adriano Maneu e a gente volta na semana que vem. Até lá! Copiô Parente.